Boa tarde, pessoal. Então, olha lá. Na aula de hoje, dando continuidade à nossa aula anterior, eu preparei um material hoje que seria uma espécie de retrospectiva de todo desse primeiro mês de curso aqui nosso, né? Que hoje é dia 1º, praticamente, né? Então, já temos um mês de aulas e eu queria fazer hoje um retrospecto de tudo que a gente já estudou aqui. Bem, quando a gente começou o nosso curso, eu não preparei, tipo assim, a gente não trabalhou muito essa parte inicial do programa de literatura, mas a gente vai ver hoje em termos de revisão. Tem um tópico do programa, né, na matriz de referência do Enem, que é chamado assim, ó, noções de teoria literária, né? Professor, o que é essa teoria literária, também chamada de arte literária? Aqui, você vai estudar os principais conceitos de literatura, né? Os principais conceitos de literatura você vai estudar aqui. Então, essa parte de teoria literária, ela estuda os conceitos da literatura. Por exemplo, o conceito de literatura, o conceito de gêneros literários, ela trabalha aqui a periodização da literatura, tudo isso também é cobrado na prova do Enem, né? Então, por exemplo, nas primeiras aulas eu enfatizei muito as escolas, e deixei para trabalhar assim agora nesse finalzinho de férias, né, início já do nosso segundo semestre, né, faltando aí 90 dias para a prova do Enem, e a gente tem apenas 2 conteúdos para trabalhar para o Enem, que é simbolismo e modernismo. Só que esses 2 movimentos são movimentos gigantescos, né? Então, antes de começar esse movimento, eu resolvi fazer, né, uma espécie de revisão, uma espécie de retrospectiva desse assunto aqui, que é o primeiro assunto do tópico de literatura brasileira, que se chama assim, ó, teoria literária ou teoria da literatura, e também chamada de arte literária ou teoria literária, né? Então aqui a gente estuda, por exemplo, os principais conceitos de literatura, tá? Então o primeiro conceito que eu vou colocar aqui para você é esse aqui. O que é literatura, né? O que é literatura? Bem, literatura aqui, ó, literatura aqui, ela é considerada aqui a arte da palavra. A literatura é considerada aqui a arte da palavra, né? Então, por exemplo, aqui, a literatura aqui, ela tem como objeto de estudo a palavra. Meus filhos, guardem isso aqui para vocês, né? Porque esse termo aqui, a palavra, você vai precisar do início ao final do programa, né? Por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos assim, a gente começa o nosso conteúdo com a palavra e termina o conteúdo com a palavra. Onde é que termina, professor, o conteúdo? O programa de vocês termina num assunto chamado de a arte contemporânea ou literatura contemporânea, né? Que também é chamado de literatura atual, né? Então, a palavra aqui, o que a palavra vai ser aqui? A palavra vai ser o centro, ela vai ser o centro e o objeto, centro e objeto de estudo, centro e objeto de estudo da literatura ou do texto literário. Então, aqui a palavra ela vai ser o centro e vai ser o objeto de estudo da literatura, a palavra. Quem é essa palavra que o senhor tanto fala, professor? Essa palavra aqui é a chamada linguagem verbal. Ela também é chamada isso aqui de linguagem verbal, certo? Então, ela vai ser o centro, ela vai ser o objeto de estudo da literatura ou do texto literário. Literatura, texto literário, para mim aqui vai ser sinônimos, tá? Ah, então quer dizer, professor, que a palavra aqui ela vai ser a matéria-prima do texto literário? Ela vai ser a matéria-prima do texto literário? Vai. Aí aqui eu preparei para vocês, né, alguns conceitos que a gente vai ver aqui no slide, certo?
Vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides, desafio, né? Então, o slide que eu quero com vocês é esse aqui, ó. Que é justamente essa pergunta que eu vou te fazer aqui. O que é literatura? O que é literatura? Olha, eu costumo dizer, ter o conceito mais abrangente e ter o conceito mais simples, né? Geralmente o meu aluno de ensino médio, quando eu cobro isso na prova deles, né, eu digo para eles colocarem o conceito muito mais completo, que é esse primeiro conceito que eu coloquei aqui para você. A literatura, como toda arte, a literatura é um tipo de arte, professor? Ela é um tipo de arte, só que ela é considerada a arte do quê? A arte da palavra. A literatura, como toda arte, é uma transformação do real, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são os gêneros. Quando você fala de gêneros, existe aqui para a gente estudar os gêneros literários, né? Eu costumo dizer o seguinte, a base de toda literatura são os gêneros. E esses gêneros aqui são chamados gêneros literários. Não vá confundir com os gêneros textuais da língua portuguesa. Esses aqui são os gêneros literários, que eles são classificados em 3 tipos. Nós temos aqui o gênero lírico, nós temos o gênero dramático, né? É apenas esses 3, professor? Tanto é que, segundo uma concepção clássica, essa classificação aqui quem fez foi Aristóteles. O Aristóteles fez uma classificação do gênero de acordo com uma abordagem tripartida dos gêneros literários. Então ele classificou assim, ó, gênero lírico, gênero dramático, e o terceiro e último gênero é esse aqui chamado de épico, também chamado de narrativo. São esses, essa aqui é classificação, essa classificação aqui, ela segue, né, ela segue uma classificação de Aristóteles. Então, quando ele foi fazer a classificação dos gêneros literários, Aristóteles, né, ele classificou assim, gênero lírico, dramático, épico e narrativo. Como a prova do Enem é uma prova de identificação, eles vão dar para você, por exemplo, uma poesia de Vinícius de Moraes, um soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, vai perguntar para você que gênero se expressa aquele texto. Galera, se é uma poesia, ela expressa emoção e sentimento, né? Então, se ela expressa emoção e sentimento, por exemplo, uma poesia, professor, a poesia Motivo de Cecília Meirelles é classificada aqui como gênero o quê? Lírico, né? O soneto, que eu citei agora há pouco para você, o soneto é uma das formas de composições poéticas mais difundidas no Ocidente. O soneto ele tem uma estrutura, e o Enem pergunta isso, a estrutura de um texto. Já caiu estrutura de conto, já caiu estrutura de crônica, então tudo isso você tem que conhecer. Esses são chamados gêneros o quê? Narrativos, tá? Então, agora que eu estou pescando, professor, quer dizer que a literatura estuda justamente esses conceitos fundamentais? Isso. Então, o primeiro conceito que eu trago para você aqui é o conceito de literatura. É um conceito muito mais amplo. Aí você tem assim, literatura é uma transformação do real, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são os gêneros. Quem são esses gêneros aqui, professor? São gêneros literários e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Esse conceito ele aparece em tudo quanto é livro de ensino médio de literatura, aparece esse conceito lá, né? Agora, existe outros conceitos muito mais simples. Por exemplo, literatura é uma manifestação artística. Então quer dizer, professor, que a literatura é um tipo de arte? Ela é considerada a arte da palavra. O artista literário trabalha com a palavra. Tipo assim, o artista em si, ele trabalha com o quê? Com a palavra. Então quer dizer que a palavra, professor, ela é o centro e objeto de estudo do texto literário? E quem é a palavra? É a linguagem verbal, né? Então o artista literário trabalha com a palavra. O artista coloca em sua obra sua postura diante da realidade. Esses são os vários conceitos de literatura. E, professor, eles cobram na prova do Enem conceito de literatura? Cobram, pessoal. Então, vocês vão ter que saber, né? Geralmente, meu aluno, quando eu pergunto isso nas provas dele, aluno de ensino médio,
quando eu cobro isso para eles, pergunto o que é literatura? Eles logo respondem assim, é a arte da palavra. Eles pegam um conceito muito mais simplista, não é? Eles não querem o conceito muito mais abrangente, mas o mais abrangente é o melhor, que literatura é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitido através da língua para as formas, que são gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade, né? Então você vai conceituar a literatura assim. E eles perguntam isso, professor, a definição, o conceito de literatura, perguntam, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós definimos o que é o nosso componente, né? O nosso componente de literatura. Professor, quantas questões de literatura cai no Enem? Cai de 8 a 10 questões de literatura no Enem, envolvendo todos os assuntos, envolvendo todos os movimentos literários, todos os movimentos literários engloba tudinho, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu vi aqui com vocês esse conceito, que literatura é uma transformação do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitido através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Que literatura é uma manifestação artística, né? Que o artista literário tem como objeto de estudo a palavra, que o artista coloca em sua obra sua postura diante da realidade. Cuidado, porque essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui, galera, nós vamos começar o programa e vamos terminar o programa com isso aqui. Por quê, professor, isso aqui? Porque a palavra em si, ela é o objeto de estudo da chamada literatura contemporânea. A literatura contemporânea, na banca passada, né, que era FGV, agora não é mais FGV, agora é o Sebrasco, na banca passada era o assunto que mais caía. Tinha vez que nas questões do Enem a resposta da questão era a palavra. Porque ela perguntava mais ou menos isso, qual é o objeto de estudo da literatura contemporânea. Então, o objeto de estudo da literatura contemporânea é justamente a palavra. Beleza? Então, essa é a primeira definição que a gente tem aqui, é chamado de definição de literatura, não é? Conceito de literatura, você tem que saber isso, tem. Eles perguntam, professor, isso nas provas do vestibular, perguntam. Vamos lá. O segundo tópico são as funções da literatura. Existem as funções da língua portuguesa, existem as funções da arte e existem as funções da literatura. Por exemplo, da língua portuguesa você tem a função emotiva, conativa, fática, poética, referencial e metalinguística. E isso é função da língua portuguesa. O que a gente vai ver agora hoje é a função da literatura. Existem as funções da literatura como existem as funções da arte, né? Então, quer dizer que funções, professor, funções da linguagem é um assunto que é certeza cair na sua prova. Isso. Então, bora ver de cada uma delas pegando uma palavra-chave. Eu gosto de estudar as funções pegando a palavra-chave que define a mesma, tá? Por exemplo, a primeira função é a chamada função cognitiva. Cognitiva, C de conhecimento, né? Parece que quando você vai estudar a matriz de referência do Enem, né? Existem as competências e as habilidades. Que são as competências? O conhecimento que você tem, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira função é a função cognitiva, também chamada função conhecimento. O que é que eu tenho que saber, professor, da função cognitiva? Você tem que saber o que ela trata, o teor argumentativo dela, tá bom? O que ela estuda. Então, a função cognitiva, a principal função dela é passar conhecimentos. Cognitiva, conhecimento. Passar conhecimento, ser usada para ensinar alguma coisa. Então, é fácil essa, né? A função cognitiva, C de conhecimento. A outra função da literatura é chamada função estética. Toda vez que você escutar essa palavra estética, lembra como beleza, belo. Nós estudamos parnasianismo aqui. E uma das principais características do parnasianismo é justamente a perfeição formal. É o uso da forma perfeita, a estética. Toda vez que você ouvir falar nessa palavra estética, lembra de belo, lembra de beleza. Tá bom? Então, função estética existe para ser admirada porque é bela. Bela, bonita. Beleza?
Essa é a segunda função. A terceira função que nós temos é a chamada função político-social. Político-social, olha lá, S de social, S de sociedade, né? Interfere na sociedade, tem opinião de pessoas. Função político-social. E você sabe que o Enem, né? O Enem esse ano vai estar completando 27 anos, né? 27 anos. O Enem, né? O Enem, o caráter do Enem, a prova do Enem é uma prova de caráter social. Social e contemporâneo. Por isso que tem muitas questões, né, professor, que trabalha a função social no Enem. Isso. Então, a função político-social, S de social, S de sociedade. Interfere na sociedade. Tem opinião de pessoas, tá? Essa é a terceira função. A quarta função é a chamada função engajada ou engajamento. Cuidado com ela, cuidado com essa função engajada, que ela vai virar literatura engajada. Professor, o que é literatura engajada? É uma literatura comprometida com causas sociais e políticas. E um dos principais autores que tem caído de montão na prova do Enem quando trabalha a literatura engajada é o escritor chamado de Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart sempre tem um texto dele que cai na prova de vocês, tá bom? Falar de Enem, faltam 90 dias para a sua prova, hein? Não querendo te meter medo, mas te alertando que você tem que acelerar, que agora é reta final. Segundo semestre, reta final, hoje é dia 1º, né? 1º de agosto, faltam 90 dias para a nossa prova e você tem que intensificar os seus estudos porque está chegando o dia da prova, tá bom? Esse ano vai ser bastante conturbado, né? Porque nós temos em novembro, nós temos o Enem e nós temos a COP30, né? Que vai ser a maior conferência sobre meio ambiente. Olha, cuidado com questões de meio ambiente. A prova de vocês vão ter muita questão de meio ambiente por causa da COP. E quando você fala de ambiente, você lembra que escolas? Você lembra do arcadismo, você lembra do romantismo, tá bom? Então, bora voltar para cá. Função político-social. Função político-social interfere na sociedade, tem opinião de pessoas, tá? Então, S de social, S de sociedade. Professor, quantas funções são? São 6, igual da língua portuguesa. A língua portuguesa não tem 6? A literatura também tem 6. Qual é a quarta função? Função engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas e sociais. O que é a palavra engajamento? Engajamento significa comprometimento, compromisso, tá? Quinta função é chamada função catártica, que lembra catarse. Pessoal, o que é a catarse? A catarse é um fenômeno, né, que significa alívio de tensões, desabafo. Então, a função catártica libera sentimentos através da literatura. Então, função catártica, liberar sentimentos. Beleza? E a última função da literatura, ela é chamada de função evasão ou evasiva. Existe uma característica do romantismo chamada de evasão e escapismo. Evasão e escapismo. Professor, o que é isso? É a mesma coisa que você aplica na literatura, você aplica na função. O que é essa função evasão evasiva? A função evasão evasiva, não é? É fugir da realidade circundante para viver o mundo de sonhos, fantasias e idealizações. Ei, qual é a escola literária que idealiza temas? É o romantismo. O romantismo idealiza o homem, idealiza a mulher, ele idealiza a pátria, ele idealiza o índio. O índio para os românticos, ele é o que mesmo? O índio é identidade nacional, né? É símbolo do Brasil, é mito, é lenda. Tudo isso representa o índio para o nosso romantismo, tá bom? Então essa função evasiva vem lá da escola romântica, né? Função evasão, o artista por estar insatisfeito com sua realidade, foge dela pela arte. Então, o que é a função evasão? Fugir da realidade pela arte. Essa evasão pode ocorrer de forma amena, em que o poeta busca na infância tempos melhores. Quando você fala de poeta infância, você lembra também dos principais autores da literatura romântica, que é o Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, poeta da saudade, poeta da nostalgia. O Casimiro de Abreu é aquele cara, turma, que ele relembra quando ele tinha 8 anos de idade. Tanto é que ele tem um poema que é campeoníssimo na prova do Enem, que é chamado Meus 8 Anos, né? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância perdida que os anos não trazem mais, né?
é o Casimiro de Abreu, poeta da saudade, poeta da nostalgia. Essa evasão pode ocorrer de forma amena, né? Em que o poeta busca na infância tempos melhores. Ele relembra quando era criança, ele relembra quando tinha 8 anos de idade. Eu estou olhando aqui, nós estamos aqui no estúdio do Desafio, tem uma foto minha bem aqui na minha frente, na frente aqui dessa câmera, que eu acho que aquela foto ali do Desafio, eu não me lembro o ano, eu tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos aqui, acho que naquela foto ali, não é? Sou muito jovem, né? Então, essa foto ali, olha, eu tinha cabelo também aqui, então te relembra a infância. Estou olhando para essa foto aqui e relembrando a minha infância, né? Relembrando a minha infância. Então, às vezes, essa fuga se dá para o mundo idealizado. O que é esse mundo idealizado? É o mundo de sonhos, o mundo de fantasia. Beleza? Então, quantas funções da literatura nós temos? 6. Qual é a primeira função? Função cognitiva, conhecimento. Qual é a segunda função? Função estética. Belo, beleza, estética. Função político-social, interfere na sociedade. Função engajada, comprometida com causas sociais. Função catártica, quando libera sentimento, porque vem de um fenômeno chamado de catarse. E função evasiva é quando você foge da realidade através da literatura. Pronto. Então isso também cai, professor. Sempre cai, turma. Sempre cai uma questão que envolve funções. Pode ser funções da linguagem, pode ser função da literatura ou funções da arte. Eles misturam tudo isso, já que a nossa prova ela tem esse caráter interdisciplinar, né? Misturando língua portuguesa com literatura, com arte, para fazer a questão. Beleza? Então esse é o nosso segundo tópico de hoje, chamado de funções da literatura. Quantas funções nós temos aqui? Nós temos 6 funções. Primeira função, função cognitiva, conhecimento. Função estética, belo, beleza. Função político-social, S de social, S de sociedade. Função engajada, comprometida com causas sociais e políticas, né? A de cima, político-social, S de social, S de sociedade. Função catártica, libera sentimentos. E a função evasiva é quando você foge da realidade pela literatura. Muito fácil, né? Bem, então, esse foi o segundo tópico, né? Vou até colocar aqui para a gente colocar um roteiro aqui para a gente não se perder o que a gente está vendo. Primeiro, a gente viu com vocês aqui o conceito de literatura e agora mesmo nós vimos com vocês as funções da literatura. Escrever aqui para ficar fixado na nossa mente. No final desse material, né, o pessoal do desafio aí, o pessoal de apoio, vocês podem colocar esse material disponibilizado na plataforma, os meninos, né? No Glu, eles vão colocar esse material para vocês, porque é um material que tem teoria e tem exercício, questões de vestibulares. Vestibulares tradicionais, eu trago tudo quanto é tipo de questão. De vestibular tradicional, de vestibular do Enem, questões do Enem para você treinar. Mas, por enquanto, calma. Nós estamos vendo aqui a teoria, que é um dos tópicos do programa de literatura. Então eu fiz assim, pessoal, eu e a minha parceira, a professora Sanzia, nós dividimos o programa de literatura em 2 partes. A professora Sanzia trabalha com vocês os movimentos que pertencem à literatura portuguesa, né? E eu trabalho os que pertencem à literatura brasileira, até para a gente poder caminhar a passos largos, beleza? Bem, Pagou aqui. Beleza, então vamos lá. O terceiro tópico aqui, ele é chamado de gêneros literários. Vou colocar para vocês aqui que está em casa, eu vou acompanhando aqui no meu tablet. Gêneros literários. Professor, quantos gêneros são? São 3. 3 gêneros. 3 gêneros. Por isso que eles chamam de abordagem tripartida do gênero literário. E são 3. Quem foi que classificou os gêneros em lírico, dramático, épico ou narrativo? Fui eu? Não, foi Aristóteles. O Aristóteles classificou os gêneros assim: lírico, dramático, épico, também chamado de narrativo. Então vamos lá, ver de um por um. Essa palavra lírico vem de lirismo. O que é lirismo? Lirismo é expressão de sentimentos. A palavra lírico também vem de lira. O que é lira? Lira é um instrumento musical de corda muito utilizado na Idade Média.
Então, toda vez que você vir falar essa palavra lírico, lembra sentimentos, tá bom? Então, vamos lá. Gênero lírico é quando eu nos passa uma emoção, um sentimento. A função da linguagem predominante aqui vai ser a função emotiva. Função emotiva que não é aquela que repassa sentimentos, né? Então, eu estou misturando aqui gêneros com funções. Olha aí, gênero lírico, função emotiva. Mas o Enem ele gosta de trocar, né? O Enem gosta de trocar esses termos. Por exemplo, eu uso características, da literatura, eu uso características do romantismo. Aí o Enem chama de aspectos temáticos do romantismo, né? O Enem muda todinho essa nomenclatura e a gente tem que se acostumar com essa nomenclatura. Por exemplo, o Enem não usa a função emotiva, ele chama a função expressiva, ele vai trocando os termos, tá? Então vocês têm que se acostumar com isso, né? Com essa troca, com essa nomenclatura. Eu me lembro quando eu tinha a minha idade, meus filhos, e o que era difícil a gente entender da literatura é justamente isso, são os termos que ela usa, tá? Então, o gênero lírico é quando eu nos passo uma emoção, função da linguagem predominante, função emotiva. Segundo gênero literário que nós temos é o chamado gênero dramático. Dramático lembra drama, lembra ação, lembra peça de teatro, né? Então, o que é o gênero dramático? É quando atores apresentam um acontecimento, um fato. Qual é a linguagem, professor, que predomina aqui? A função da linguagem predominante na função, no gênero dramático. Eu coloquei para você a função apelativa. Então, eu estou misturando aqui, galera, estou misturando gêneros literários com funções da linguagem, né? Estou misturando tudo, porque a prova do Enem é assim, né? Eu vou trazer questões depois para vocês, para a gente fazer uma revisão aqui, só com questões do Enem mesmo, né? Para você ver o que eles misturam tudo, né? Por exemplo, quando você estuda as linguagens, você tem a língua portuguesa, você tem a literatura, você tem a arte, você tem a educação física, você tem a TIC. Pessoal, o que é TIC? Tecnologia da Informação e Comunicação. Você tem todas essas linguagens interrelacionadas, tá? Porque a nossa prova é interdisciplinar. Eles misturam literatura com arte, professor, literatura com arte, com língua portuguesa. Olha aqui o gênero dramático. É quando atores apresentam acontecimento. Função da linguagem predominante no gênero dramático, qual é? Função apelativa, tá? E o outro gênero, o terceiro gênero, é gênero épico, também chamado de narrativo. Professor, eu não sei o que é épico. Épico lembra de epopeia. O que é uma epopeia? Uma epopeia é uma obra grandiosa que narra um feito grandioso ou glorioso de um grande herói. O exemplo que nós temos de epopeia é a obra Os Lusíadas, Os Lusitanos, Os Portugueses, né? Professor, essa obra de vez em quando cai nas provas. Já caiu o Camões na prova de vocês do Enem, pode cair de novo, né? Daí ele é o exemplo da maior epopeia que é conhecida, que é chamada de Os Lusíadas, Os Lusitanos, Os Portugueses, que pertence ao gênero épico. Professor, qual é o assunto dos Lusíadas? Narrar a aventura de Vasco da Gama para as Índias. Eu costumo dizer, meus filhos, vocês que estão em casa estudando, vocês vão navegar por mares nunca de antes navegados. Vocês vão enfrentar muitas tormentas, muitos obstáculos no decorrer do ano, para você chegar ao seu destino final, que é justamente a Unifap, né? Nosso destino aqui é a Unifap, ou a UEAP, ou o IFAP, né? Qualquer uma dessas instituições de ensino superior, né? Vocês vão chegar, vocês vão navegar por esses mares. Eu estou aqui de frente do rio Amazonas, né? Por que rio Amazonas? Porque quem frequentava o rio eram as Amazonas, daí o nome ser chamado de Rio Amazonas, tá bom? Bem, então gênero épico também chamado de narrativo, quando há um narrador. Professor, o que é um narrador? O narrador é o contador de história, e você que é meu aluno, você é o narratário. O que é o narratário? É para quem a história é contada. Quando há um narrador, esse gênero inclui todas as manifestações narrativas, desde o poema épico, que lembra de epopeia, poema épico, epopeia, até o romance, né? O que é o romance? É um texto narrativo, né? O que é uma novela? Também é um texto narrativo, né? Onde vocês têm capítulos entrelaçados, não é? Você tem um conto. Professor, o que é um conto?
E você tem que saber que é também a crônica. Esse gênero narrativo, eles gostam de perguntar para você a estrutura, principalmente a estrutura de conto, principalmente a estrutura de crônica, tá? Então, desde o poema, o romance é um texto narrado, a novela também é um texto narrativo, o conto é uma narrativa breve, aonde no conto você tem a função da linguagem predominante no conto, você tem a chamada função referencial. Então aí eu misturei para vocês nesse tópico, né? Eu misturei com vocês os gêneros literários e misturei com as funções das linguagens. Beleza? Dando continuidade, né? Agora a gente vai começar a ter um estudo. Galera, eu fiz para vocês aqui nesse material um estudo da literatura, né? Um estudo para a gente precisa saber o que eles cobrem de literatura, quantas questões de literatura vem no Enem. Eu coloquei assim, ó. Isso aqui é uma análise que a gente faz na prova. Professor, o senhor trabalha literatura brasileira, a professora Sanz, literatura portuguesa, né? Trabalha as duas. Eles dão ênfase à literatura brasileira, mas também já cobraram nas provas questões de literatura portuguesa. Então, não dá para você ter uma noção. Então, eu escrevi um negócio aqui para você. Em média, a disciplina de literatura é cobrada em 8 a 10 questões no Enem. De 8 a 10. Poxa, 8 a 10 é muito questão, né? De 8 a 10 questões no Enem. Mas esse número pode variar. Tem vezes que é 10, tem vezes que é 9, tem vezes que é 8, né? Então ele varia muito. Uma dica é estudar o autor que mais cai. Qual é o autor que mais cai no Enem? Carlos Drummond de Andrade. A gente vai começar a estudar agora. Para a semana a gente já começa a estudar Drummond, né? O Drummond ele é considerado o autor que mais cai. Ele e o Machado de Assis, eles disputam nas provas qual dos dois cai mais, entendeu? Então, geralmente eles vão disputando os dois. Uma dica é estudar o autor Carlos Drummond de Andrade, ícone do modernismo, que quase sempre aparece nas perguntas. Vale a pena estudá-lo mais a fundo e conhecer as várias fases do seu trabalho, né? A fase dele de gauche, que é de torto, né? Social, filosófica e de memórias. São as fases de Machado de Assis, não, de Drummond de Andrade, tá? Gauche, social, filosófica e de memórias. O que mais? Como o Enem é uma prova interdisciplinar, não existe só uma questão de literatura, por exemplo, você vai ver que já caiu questões que ele mistura filosofia e literatura junto, né? Ele mistura os componentes, certo? Como o Enem é uma prova interdisciplinar, a questão de literatura podem aparecer em outros temas relacionados à história. O ano passado, em 2024, por exemplo, caiu uma questão sobre Castro Alves na prova de humanas, na prova de humanidade, escravidão, escravismo, caiu ano passado na prova de história. O autor da literatura caiu na prova de história, certo? O que mais aqui? História, geografia, arte e gramática. Então, a prova deriva, você já sabe que ela tem esse caráter interdisciplinar. Agora eu fiz o seguinte aqui. Eu fiz uma espécie de periodização. Professor, o que é periodizar uma literatura? Periodizar uma literatura é você dividi-la, dividir em eras mais estilos literários. Por exemplo, quando você, a Sanz tem a literatura portuguesa. A literatura portuguesa, meus filhos, olha lá. A literatura portuguesa, vocês têm 3 eras. Era medieval, era clássica, era romântica ou moderna. A literatura brasileira, ela tem 2 eras. Era colonial ou luso-brasileira e era nacional ou autônoma. Então, tem diferença? Tem. Por exemplo, no Brasil não existe era medieval. A era medieval só aconteceu em literatura portuguesa. Por sinal, são os assuntos que a professora Sanz está trabalhando com vocês, que é o trovadorismo, que é o humanismo, que é o classicismo. A minha começa justamente, ela começa o conteúdo e eu termino, né? Aí eu começo a pegar a era colonial. A era colonial justamente que corresponde, você fazendo uma analogia, corresponde, né? Por que isso? Porque a literatura brasileira, ela sempre foi uma continuidade da literatura de Portugal. Ela sempre foi uma continuação. Então, a literatura portuguesa, ela inicia e a brasileira emenda.
né? Tanto é que na literatura, por exemplo, portuguesa, você tem trovadorismo, você tem humanismo, classicismo, também chamado de renascimento em Portugal, aí você tem barroco português, arcadismo português, depois vocês têm romantismo português, realismo, naturalismo, que lá eles trabalham junto em Portugal, realismo e naturalismo português. Lá em Portugal não houve o parnasianismo, porque o parnasianismo aconteceu no Brasil, né? A expressão poética do realismo só acontece no Brasil, que é o parnasianismo. Aí nós tivemos o simbolismo, eles não tiveram fase de transição, né? Em Portugal eles não tiveram, por exemplo, pré-romantismo e pré-modernismo. Esse período pré-romantismo e pré-modernismo só aconteceu na literatura brasileira, tem que fazer essa diferença. É o que eu vou fazer aqui com você nesse slide, tá bom? Então vamos lá. Aí você começa assim, as escolas literárias. Aí eu coloquei assim, Idade Média. Idade Média vai do século XI ao século XV, que nem está aí no slide de vocês. Na Idade Média, você tem o trovadorismo, que a professora Sânzia trabalhou com vocês. Pessoal, o que foi o trovadorismo? Foi considerado a primeira época lírica portuguesa, que corresponde aos poemas feitos pelos trovadores portugueses para serem cantados em feiras, em festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. Pessoal, a Idade Média compreendeu que século mesmo? Século XI ao século XV. Esse trovadorismo também é chamado de medievalismo. Ele acontece em 1189, 1198, que aí é o século XII, século XIII, século XIV, e se estende até 1434, que é o século XV. Esse movimento, professor, trovadorismo, aconteceu no Brasil? Não. Por que não aconteceu no Brasil? Porque no Brasil nós não tivemos era medieval, não é? A era medieval só acontece na literatura portuguesa, que compreende dois movimentos. O trovadorismo, com os trovadores, não é? Eu vou relembrar alguns com vocês aqui, por exemplo, né? Paio Soares de Taveróis, né, que compôs a Cantiga da Ribeirinha, que é considerado o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. Né? Isso tudo a professora Sânzia trabalhou com vocês, né? E depois no humanismo ela trabalhou com vocês com o Gil Vicente, tá bom? Então vamos lá, vou ler o que está aqui no slide para você. Idade Média, medievalismo, trovadorismo, século XI, 1189, 1198, então fica séculos 12, 13, 14, 1434, século XV. Aí depois, professor, eu tenho que saber o que sobre esses movimentos? Você tem que saber os temas dos movimentos. E o que é esses temas? São os aspectos temáticos. O que são esses aspectos temáticos? São as características, tá? Lembra que eu falei para vocês que o Enem muda esses termos todinho? Então, quais são os temas do trovadorismo? Aí você tem o teocentrismo, Deus é o centro das atenções do universo, Teo, Deus, centrismo, centro, centralização em torno de Deus, e a subjetividade. O trovadorismo é uma escola subjetiva. Beleza? Pronto. Segundo movimento, você tem o humanismo, né? O humanismo, o próprio nome diz, culto ao físico, culto ao homem. Aí você tem o humanismo 1434, 1527, século XV e XVI. Quem é o principal representante do humanismo? A professora Sânzia trabalhou com vocês, que é o Gil Vicente, considerado o pai do teatro popular em Portugal, né? Esse é o segundo movimento. Esses movimentos que estou colocando no quadro aqui para você, no slide, esses são os assuntos que você está estudando com a professora Sânzia. Então, por exemplo, eu não trabalhei com esses movimentos porque a professora Sânzia está trabalhando com vocês com trovadorismo, com humanismo e com classicismo. O classicismo, também chamado de Renascimento em Portugal, ele acontece no ano de 1527 até o ano de 1580, tem como principal característica o antropocentrismo, a objetividade. O classicismo ele começa no século XVI, né? Que ele também é chamado também de humanismo por cultuar o homem, culto ao homem. Cuidado com esse movimento, viu, pessoal? Estudem bastante esses movimentos porque eles têm caído nas provas de vocês do Enem. Lembra que a banca mudou. Como é o Sebrasp, qual é a diferença, professor, da banca Sebrasp com a banca FGV? A banca Sebrasp ela é uma banca conteudista, né? Ou seja, tu só acerta a questão se você souber a teoria. Por isso que de vez em quando eu resolvi mudar um pouquinho agora nessas aulas, trazendo para vocês resumo teórico dos movimentos. Por que isso? Porque eles cobram isso. E você só acerta se você lembrar desse detalhe, tá? Então, classicismo, renascimento, 1527, 1580, antropocentrismo, objetividade, século XVI, humanismo, culto ao homem, certo?
Então, esses movimentos são os movimentos que vocês estão trabalhando com a professora Sansi, tá bom? Bem, aí eu vou mudar aqui o meu slide, vou passar para outro aqui, que é justamente o da literatura brasileira. São esses movimentos que eu estou trabalhando com vocês. Esses dois últimos aqui, ó, o simbolismo e o modernismo, são esses dois movimentos que falta a gente concluir aqui, né? Nós já vimos todos eles, né, professor? Vimos o quinhentismo, vimos o barroco, vimos o arcadismo, vimos o romantismo. Eu coloquei realismo de modo geral. Por quê? Porque o naturalismo e o parnasianismo não deixam de ser uma particularização do realismo, tá? Na aula passada, eu concluí com vocês o simbolismo, lembra que eu dei simbolismo na aula passada com vocês, está faltando justamente esse, né, o modernismo. Só que o modernismo, ele é uma escola gigantesca. Olha, se eu for fazer em termos assim de meses, bora fazer uma continha aqui. Faltam 3 meses para o Enem, faltam 90 dias, né? Só que esse movimento aqui, modernismo, ele é um assunto que é trabalhado em 6 meses. Mas, pessoal, só faltam 3. Só disse que é para trabalhar em 6. Lógico, aqui eu vou resumir o máximo, vou enxugar todo o movimento, vou trazer só um resuminho para você dele, porque esses assuntos todos vocês estudaram quando fizeram o ensino médio. Quando estavam lá na 3ª série do ensino médio, vocês estudaram todo esse movimento chamado de modernismo. Esse modernismo que é o assunto que mais cai, tá bom? Então, bora ver de um por um desses movimentos. Quinhentismo, 1501 a 1601, principal tema, você tem a objetividade. Barroco, 1601 a 1768, acompanhe aí. Barroco, 1601 a 1768. Aí você tem aqui século XVII, século XVIII. Aí você tem assim, coloquei como tema, oposição entre o material e o espiritual. Essa oposição entre o material e o espiritual é o que nós chamamos de oposição de ideia, o culto do contraste, que é um dos principais temas do barroco, tá? O que mais eu tenho aqui? A subjetividade. É só lembrar, quantas escolas brasileiras, professor, são subjetivas? 3. O barroco, o simbolismo, ou melhor, o barroco, o romantismo e o simbolismo, tá? Então, barroco, oposição entre material e espiritual, subjetividade. Aí aqui você tem barroco, 1601, século XVII, 1768, século XVIII. Aí depois você tem o arcadismo, também chamado de neoclassicismo, 1768, 1836, século XVIII ao século XIX. Quais são os principais temas do arcadismo? Retorno aos ideais do classicismo e objetividade, tá? Tem gente que não gosta muito de estudar anos, séculos e datas, mas infelizmente, pessoal, a literatura ela caminha lado a lado à história. A literatura ela precisa ser contextualizada, então não tem como fugir de datas e séculos, a gente tem que estudar essas datas sim, né? E muitas vezes essas datas que aparecem lá nas referências, nas fontes das provas de vocês de linguagem, elas nos dão pistas para acertar a questão, tá? Esse termo aqui, por exemplo, retorno aos ideais do classicismo, essa característica do arcadismo, vocês podem usar para 3 escolas. Ó, você pode usar para o arcadismo, vocês podem usar para o parnasianismo, e vocês podem usar para o classicismo. Nunca esqueço disso. Você estuda um movimento e ganha 3. Por quê? Porque esses 3 movimentos eles vão apresentar as mesmas características. Por quê? São movimentos que retornam aos padrões da antiguidade clássica. Quando eu coloquei aqui para você, ó, retornos aos ideais do classicismo, porque esses 3 movimentos eles retomam valores da antiguidade clássica, tá? Aí eu coloquei para você aqui, romantismo, 1836 a 1881, culto do próprio eu, não é? Culto do próprio eu, subjetividade, egocentrismo. Pessoal, o que é egocentrismo? Ego-eu, centrismo, centro, centralizar em torno do eu. É o egocentrismo. Realismo, 1881 a 1893. Ei, turma, esse realismo aí, não esqueça. Dentro desse realismo aí, nós temos 3 movimentos. Nós temos o realismo propriamente dito, nós temos o naturalismo, né? E nós temos o parnasianismo.
é considerado uma particularização do realismo, que foi o parnasianismo, a expressão poética do realismo. Então, eu só coloquei no material de vocês apenas realismo, porque dentro deles está o naturalismo e está também o parnasianismo. Então, realismo, 1881 a 1893, visão da realidade tal qual ela se apresenta aos sentidos e objetividade. No realismo, professor, quem é o autor de destaque? Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos. Ele é o que mais cai, ele e o Drummond, Machado de Assis e Drummond, todos dois vão cair na nossa prova esse ano, porque eles caem todo ano. Certo? Simbolismo, nós estamos na aula passada, 1893, 1922, século XIX, século XX. Simbolismo, S de simbolismo, S de sublimação, S de subjetividade, né? S de sentidos, sensações, sons, sonoridades. Simbolismo é espiritualidade. Professor, o que é espiritualidade? É a busca, a essência do ser humano, o sobrenatural, o transcendental. Esse é o simbolismo que nós estudamos na aula passada, e nas próximas aulas a gente começa com vocês o modernismo, né? Que é a maior escola literária do programa. Começa em 1922, né? Quais são os principais temas do modernismo, professor? Você tem a liberdade e você tem a criatividade. O modernismo é objetivo ou subjetivo? Os dois. Você tem objetividade, também você tem carga de subjetividade. Por exemplo, quando você estuda Vinícius de Moraes, o poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres. Essa carga de subjetividade que eu coloquei para vocês no slide, essa subjetividade, ela aparece principalmente, pessoal, essa subjetividade aparece principalmente no Vinícius de Moraes. Por quê? Porque ele é modernista, ele pertence à geração de 30, né? Só que ele está, o Vinícius, ele está comprometido com o romantismo. Por exemplo, ele prega o amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor verdadeiro, o amor subjetivo. Daí a carga de subjetividade que há em Vinícius, por causa justamente desses traços do romantismo que ele apresenta. Tá bom? Pronto, essas são as literaturas portuguesa, que eu citei agora há pouco para vocês, e a brasileira. Professor, todos esses movimentos, eles caem, né? Cai uma de cada turma. Cai uma de cada escola, eles vão cobrar para vocês. Beleza? Mais uma informação acerca da literatura para o Enem. A literatura é uma das disciplinas mais importantes do Enem. Isso porque ela pode se relacionar a vários assuntos e incentivar discussões sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. De maneira geral, os temas mais cobrados em literatura incluem figuras de linguagem, que o Silvio já trabalhou com vocês em língua portuguesa, e funções da linguagem, que eu dei uma palhinha hoje aqui para vocês. Funções da linguagem é a função emotiva, conativa, fática, referencial, metalinguística e função poética. Então, eles podem estar relacionados. Galera, não existe prova do Enem sem questões de funções da linguagem, né? Sempre cai. Interpretação de texto, olha, outra coisa. Antigamente, a gente tinha essa mania de dizer, mas eu nem vou estudar muitos conteúdos, porque a prova do Enem é uma prova de interpretação de texto. Já foi interpretação de texto, ela não é mais. Na banca passada, da FGV, ela é uma prova interpretativa, sim. Só que agora não. Ela muda dessa palavra interpretativa para ser uma prova conteudista. A banca Sebrasp, pessoal, não sei o que é essa banca Sebrasp, é o CESP, é o NB, eles só cobram teoria. Eles são uma banca conteudista, acostume com isso, turma, por isso que nós temos que estudar. Aproveitar essas aulas do desafio, né, do meu desafio online, para vocês pegar todas essas dicas, para que no dia da prova você possa aplicá-las, tá? Então eu coloquei assim, literatura é uma das disciplinas mais importantes do Enem, isso porque ela pode se relacionar a vários assuntos e incentivar discussões sobre o passado, sobre o presente e futuro. De maneira geral, os temas mais cobrados em literatura incluem, grava lá isso,
Todos os professores do Enem que vêm para cada aula para vocês, eles falam quais são os assuntos que mais caem e vocês devem estudar os assuntos que mais caem. Ei, galera, faltam 90 dias. Eu tenho que estudar só o que mais cai, né? O que mais? Quais são os assuntos que mais caem? Coloquei aí para vocês. Figura e funções da linguagem, interpretação de textos e obras clássicas das escolas literárias, tá? Quando eu falo obras clássicas, quais são essas obras clássicas, professor? Eu vou colocar, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, Grande Sertão Vereda, do Guimarães Rosa, Morte e Vida, Severino de João Cabral de Melo Neto, Vida e Seca, de Graciano. Esses que são os clássicos que caem na sua prova, pessoal. Esses são os clássicos que eles cobram na sua prova, tá? Então, vamos lá. Inclui figura e funções da linguagem, interpretação de texto e obras clássicas da escola literária que eu citei para você. No momento de estudar, nada melhor do que resolver algumas questões de literaturas do Enem. É a coisa que a gente mais faz aqui, nós professores do desafio, né? Que nós mais fazemos aqui resolvendo questões do Enem para você. Daqui a pouco a gente vai resolver. É a coisa que a gente mais faz aqui, né? Resolver algumas questões de literatura do Enem. Não acha? Assim você entende como o assunto é cobrado na prova e ainda descobre qual é o seu nível de conhecimento da disciplina. Quais são o seu nível de conhecimento, pessoal, em língua portuguesa, em literatura, em artes, em educação física, em língua estrangeira, né? Em TIC? Professor, o que é TIC? TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa linguagem da internet eles cobram também na prova do vestibular, tá? O que mais? Assim você entende como o assunto é cobrado na prova e ainda descobre qual é o nível de conhecimento da disciplina. O que se sabe é que o Enem explora principalmente questões relacionadas ao modernismo. Antigamente, vocês vão perguntar isso, eu tenho certeza. Vocês vão colocar no chat assim, você vai me perguntar assim, quando chegar mais próximo da prova, você vai dizer assim, professor, quais são os assuntos que eu devo estudar na reta final? Tá aí esse, chamado de modernismo, é o assunto que a gente ainda vai começar, tá? Relacionado ao modernismo e ao romantismo. O romantismo e o modernismo são as escolas que mais caem, assim como Drummond e Machado de Assis são os autores que mais caem. Então, reta final, bora estudar só os assuntos que mais caem, tá bom? Depois, os assuntos que mais caem em literatura é romantismo e modernismo. Mas há muito o que saber. Vem com a gente que temos ótimas questões de literatura para você treinar. Agora a gente vai exercitar. Toda a teoria foi passada, né? É isso que nós chamamos de teoria literária, pessoal. Nessa teoria literária também chamada de arte literária, você estuda esses conceitos que eu trabalhei hoje com vocês aqui. Agora, bora usar esses conceitos em cima das questões para ver como é que a gente se sai, tá bom? Então, vamos lá. Questões de literatura para estudar para o Enem e vestibulares. Primeira questão é uma questão que envolve esses dois assuntos, realismo e naturalismo. Realismo, naturalismo, realismo, naturalismo. Vamos lá. Eu vou dizendo os itens e depois vocês vão dizer aí no chat para mim qual é a alternativa correta. Essa caiu na Escola Técnica de Minas, sobre o realismo e naturalismo. Item 1. Os escritores naturalistas mostram a decadência das instituições, denunciam a hipocrisia. Essa alternativa está certa ou está errada? Está certo. Coloque lá um C de certo ou um V de verdadeiro nesse item 1. Item 2. A linguagem da prosa realista tende à universalização porque todos os homens vivem mais ou menos os mesmos problemas. Embora esse tipo de prosa tome como ponto de partida o indivíduo comum e anônimo. Isso é objeto do realismo e naturalismo? Certo. Então, primeira está certo, segunda está certa. 1 e 2 estão certos. Então, daí, se você for por eliminação, se 1 e 2 estão certos, você vai eliminar a letra A, você vai eliminar a letra C e você vai eliminar a letra E. Vai ficar com apenas duas alternativas. Bora tirar as provas dos 9 agora. Item 3.
O naturalismo procura dar um novo tratamento ao realismo. Ei, o que é mesmo o naturalismo? O naturalismo ele foi considerado uma tendência do realismo. Por que ele é uma tendência? Porque ele apresenta as mesmas características do realismo, só que o diferencial dessa escola em relação a essa escola aqui, essa aqui se baseia na ciência, no cientificismo, né? Então, quer dizer, professor, que essas duas escolas, elas apresentam traços comuns e traços que diferem uma escola da outra, isso. Só que o diferencial dessa aqui é que essa se baseia na ciência. Então, 1 está certo, 2 está certo. 3. O naturalismo procura dar um novo tratamento ao realismo, atribuindo um caráter mais científico, certo. Então, meus filhos, item 1, item 2, item 3. Não, olha, quem colocou letra B, colocou letra B. Presta atenção. A letra B, o item 1 e 2 está, só que o 3 também está certo. Então, não vai ser letra B, vai ser letra D de dado, porque o 3 está certo também, ó. O naturalismo procura dar um novo tratamento ao realismo, atribuindo um caráter mais científico. Lembra que eu falei para você que essas duas aqui, elas apresentam traços em comuns e traços que diferem uma escola da outra, que essa aqui tem como diferencial justamente a ciência, o cientificismo. Professor, o que é o cientificismo? O cientificismo é quando você tenta aproximar a literatura à ciência da natureza. Então, nessa questão aí da Escola Técnica de Minas Gerais, a alternativa correta é a letra D de dado. Primeira questão, D de dado. Vai anotando aí o gabarito. Segunda questão, essa questão é sobre parnasianismo, que nós já estudamos aqui. Todos esses assuntos aqui nós já estudamos. O nome desse poema se chama As Pombas. As Pombas. Então ele tem um texto assim: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais, vai outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais apenas. Raia e sanguínea e fresca a madrugada. Então, muitas coisas que vão fazer aqui, por exemplo, como escansão de versos, metrificação, versificação, são assuntos que quase o Enem não cobra, mas tá aí na questão, a gente vai resolver, tá? Então, o item 1 diz assim: as rimas finais são intercaladas. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, aqui no quadro. As rimas finais, qual vai ser as rimas finais aqui? Aí nós temos aqui: vai-se a primeira pomba despertada, ada. Vocês vão grifando aí na cara de vocês. Vai-se outras mais outra, enfim, dezenas. Aí termina com enas. Termina com enas. Aí depois, de pombas vão-se dos pombais apenas, de novo enas. Certo? E depois, raia a sanguínea e fresca a madrugada, ada. Então, ele está dizendo que são intercaladas. Então, A, B, B, A. Pessoal, que diabo de letras são essas que o senhor está colocando? Galera, a gente faz escansão de sílabas métricas através do abecedário. São letras hipotéticas. Então, eu coloquei ada A, enas B, enas B. Ele está dizendo que essas rimas aqui, elas são rimas intercaladas. Está certo, ó. Porque elas estão intercaladas, está assim, ó, BB, aqui fica, ó, A, B, B, C. Ou melhor, A, B, B, A. Então, elas estão intercaladas? Estão. Então, o item 1 está certo? Tá. As rimas finais são intercaladas, está certo. Está aqui o esquema das rimas, vocês podem grifar aí na apostila de vocês. Em casa, né? 2. A estrofe é marcada por aliterações e assonância. O cara diz, professor, eu não sei o que é aliteração, não sei o que é assonância. Tenho certeza que o professor Silvio já trabalhou com vocês com figuras. Já trabalhou figura de linguagem, sim, que uma vez vocês estavam numa dúvida com antítese e paradoxo. Então, primeiro, vamos anotar o que é aliteração. O que é aliteração? A aliteração é a repetição do mesmo fonema consonantal. Cruz e Souza, violões que choram. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpia dos violões, voz velada. O que está se repetindo? O fonema V. Então quer dizer que a aliteração, repetição da mesma consoante e assonância, repetição de vogais, isso. Só você colocar aliterações, repetição de consoante, assonância, repetição de vogais. Está certo? Está. Então, 1 e 2 está certo. Se 1 e 2 está certo, tira A
tira B e tira D. Só pode C ou E. Então, o item 1 está certo, o item 2 está certo. Os versos são decassílabos. Os versos são decassílabos, à exceção do segundo, que é alexandrino. O que é alexandrino de 12 sílabas? É o segundo verso aqui, então é assim, decassílabos, 10 sílabas, alexandrino 12. Isso está certo? Está. Então, a alternativa correta da segunda questão, marque para mim letra E. Então, que são versos decassílabos, de 10 sílabas poéticas, que são versos alexandrinos, de 12 sílabas poéticas. Então, tá certo? Tá. Então, segunda questão, tá tudo certo, a alternativa correta, letra E. Tá? Esses assuntos aí de vestibulares tradicionais eu trago mais aqui para vocês treinarem, turma. Vocês treinarem esses conceitos, porque a gente precisa saber, né? O que é uma literação, o que é uma sinestesia, o que é uma assonância. O que é uma sinestesia? S de sinestesia, S de sentidos, sensações, sons, sonoridade. A literação, repetição de consoante. A assonância, repetição de vogal. Pronto, é só para a gente treinar esses conceitos. Então, segunda questão, letra E. Vamos para a terceira. Vamos fazer a terceira e a quarta junto. Olha a terceira. FUVEST. Quando vocês estiverem resolvendo questões da internet, lembra que a internet é o nosso aliado, não é? Tomara que o Brasil faça as pazes para os Estados Unidos, que eles querem cortar todos os nossos meios sociais, a gente vai ficar sem Google, vai ficar sem GPS, tomara que resolva logo esses problemas todinho, senão a gente está ferrado para fazer pesquisa. Aí vocês vão ter que voltar à minha época. Minha época eu estudava com livro impresso, livro de papel. Hoje vocês estudam com materiais digitais. Então bora ver se essa briga com os Estados Unidos encerre para a gente não ter problema, senão a gente vai ter. Vamos lá, FUVEST. FUVEST é um vestibular mais concorrido do Brasil, mais difícil do Brasil é a FUVEST. Eles cobraram uma questão sobre realismo e naturalismo. Pode-se entender naturalismo como uma particularização do realismo que... Aí eu quero o pessoal do chat, eu quero que eles gabaritem essa terceira questão para mim. Me digam a letra. Vocês vão dizer para mim. Primeiro eu vou ler e vocês vão marcar para mim qual é a letra. A letra A diz assim: se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação. Letra B, pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Letra C, defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. Letra D, analisa as perversões sexuais. É isso mesmo? Perversões sexuais, condenando-os em nome da moral religiosa. Letra E, estabelece um nexo de causa e efeito entre os fatores sociológicos, biológicos e a conduta dos personagens. Vamos lá, meus filhos. Gabarite para mim a questão de número 3. Coloca aí no chat qual é a letra que vocês marcaram nessa terceira questão. Não pode errar, hein? Que esse assunto nós já estudamos. Gabarite para mim, me diga qual é a letra. Não aguarda aqui, enquanto eu tomo uma água. Tenho certeza que vocês vão acertar, porque vocês acertam questões do Enem. Imagine essas questões que são de vestibulares tradicionais, aí que vocês são mais fáceis, né? Isso aqui é só para a gente treinar esses conceitos, tá? Não responderam nada? Letra A, B, C, D ou E. Não vou esperar mais, porque na prova do Enem a gente não pode esperar. Só é 3 minutos que nós temos. Letra C? Não, não é letra C. A letra C diz assim, vamos ver o seu erro aqui, tá? A letra C diz, defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromisso com a realidade social. Presta atenção. O que é a arte pela arte? É o ideal parnasiano. A questão não é sobre parnasianismo, tá? Se fosse sobre parnasianismo, estaria certo, mas não é. É uma questão sobre realismo e naturalismo. A resposta, marque para mim, é letra E. Letra E. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos. Lembra que o diferencial dessa escola aqui é a ciência. O que é o cientificismo? É quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza, como a biologia, a própria matemática. Então, a resposta para essa terceira questão, marque para mim, letra E. Questão de número 4. Sobre realismo, pode-se afirmar. De novo, sobre realismo. Realismo cai, todo ano cai, né, professor? Todo ano cai. O realismo e o naturalismo são introduzidos em 1871 com as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Mulato. Certo ou errado? Certo. 2.
No realismo, há predomínio da vida concreta e exterior sobre a vida interior e abstrata. Está também certo. 1 e 2 está certo. Item 3. O melhor da produção realista está na poesia? Não. Está na prosa, tá? Então, a resposta para essa questão, você vai marcar letra D. São corretas as afirmações 1 e 2, tá? Então, terceira questão, letra E, e quarta questão, letra D. Vamos para a próxima. Mais duas, de 2 em 2. Vixe, nós já resolvemos muitas questões aqui, né? O segredo, viu, pessoal? O segredo de se dar bem numa prova de concurso, né? É você resolver simulados, questões. Quanto mais questões é melhor. Resolva questões de vestibular tradicional, questões de vestibular, questões do Enem, questão de concurso. Tudo isso serve para o seu treino, né? Você tem que treinar. Bora ver como é que se faz diante dessa questão que vem aí de número 5. Questão 5, de novo da FUVEST. Os personagens realistas e naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica esse determinismo. Lembra que eu falei para você o que é o determinismo? Olha, eu vou responder aqui o que é o determinismo, só que aqui está o termo técnico. O que é o determinismo? É a influência do meio ambiente no comportamento das personagens. O homem, ele é produto, ele é resultado do meio social em que ele vive. Então vamos lá. O que é o determinismo? Pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais. Letra B. Pelas forças atávicas e ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Letra C. Por ser fruto especificamente na imaginação e na fantasia dos autores. Letra D. Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens. Ou letra E. Por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida no homem, o senso do mistério. Vamos lá, meus filhos. Se vocês fossem marcar a alternativa dessa questão de número 5, marcaria aqui letra. 3 minutos para te fazer, enquanto eu tomo outro gole de água. Questão 5. Beleza. Na mosca, letra B. Pelas forças atávicas e sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Quando eu dei esse assunto para vocês, de cuidado, que o determinismo vai influenciar tanto o realismo como o naturalismo, tá? Questão 6, agora uma questão sobre marcar incorreta sobre Machado de Assis. Estilo sóbrio, descrições moderadas. Ah, não, ele quer que você marque uma que não tem a ver com Machado de Assis. Letra A, estilo sóbrio com descrições moderadas, certo? Linguagem vibrante, cheia de metáfora. Não, metáfora é uma das principais figuras de linguagem do romantismo. Então é errado, é logo a letra B. Letra C. Senso de humor sutil e velado. Certo. Mas ele quer errada. Personalidade um tanto melancólica, pessimista. Está certo? Mas está errado porque ele quer incorreta. E letra E. Enfatiza os aspectos psicológicos das personagens. Certo. Então, a única alternativa incorreta, marque para mim, letra B, linguagem vibrante e cheia de metáfora. Onde é que está o erro, professor? Metáfora. A metáfora, que é a mãe de todas as figuras de linguagem, é uma comparação subjetiva, é uma comparação que você faz com a ideia. A metáfora é um tipo de figura de linguagem que aparece no romantismo e não no realismo e naturalismo, tá? Bora ver outra. 7ª. Este movimento surgiu com a publicação do romance experimental de Émile Zola. Essa escola interessava-se especificamente pela exploração de casos anormais, de realidades patológicas, de degenerações morais e físicas. O homem era tratado como um escravo dos instintos e das paixões, joguete da hereditariedade implacável. Este movimento chamou-se de quê? Romance experimental de Zola. Resposta da questão 7, letra D. Questão 8, FUVEST. Eu coloco muita questão na FUVEST porque a FUVEST ela é a única universidade, né, que se aproxima do Enem. Né? FUVEST de novo. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo novo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea. Ali mesmo, naquele lameiro, a multiplicar-se como lava no esterco.
O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual é essa característica? Uma compreensão psicológica do homem, uma compreensão biológica do mundo, uma concepção idealista do universo, uma concepção religiosa da vida, uma visão sentimental da natureza. Resposta para essa aqui é a letra B, uma compreensão biológica do mundo. Questão 8, letra B. Questão de número 9. Está terminando. Acho que eu tenho só uns 10 minutinhos, né? Está terminando o meu tempo aqui, vamos lá. Questão 9. Leia o texto abaixo, comentário crítico elaborado por Alfredo Bossi. Todas as questões do Enem elas são baseadas em comentários de crítico literário. Da história vulgar, de adultério, Brás Cuba, Virgília, Lobo Neves, a triste comédia de equívocos de Rubião, Sofia, Palha e Palha, e desta a tragédia perfeita de Bentinho, Capitu e Escobar. Só aparecem as variantes de uma só e mesma lei. Não há mais heróis a cumprir missões ou afirmar a própria vontade. Há apenas destinos sem grandeza. O texto aí faz referência a que autor, pessoal? Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Isso é um romance de quem? De Machado de Assis, letra A. Questão 10. Os pressupostos abaixo caracterizam o parnasianismo. Ele quer que você marque uma característica, ou seja, é uma que não tem nada a ver com um parnasianismo. Então, vamos lá. Referência à mitologia greco-latina, certo. Busca do máximo de subjetividade, não. Está errado a letra B. Por quê? Porque a escola parnasiana não é subjetiva, ela é uma escola objetiva. Então, a errada aí é a letra B. E para fechar aqui minha aula, a última questão, o Jorge já está aí a posto para estar em campo. A última questão, a gente vai ter que fechar com uma questão do Enem, né? Uma questão gigantesca do Enem. Vamos ler juntos aqui. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não soube que se possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguio-no de avareza e cuido de que tinha razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo do que o déficit. Como era muito seco, de maneira tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. Deixa eu voltar aqui para o meu tablet, que aqui é mais rápido, está terminando o meu tempo. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequências escravos a calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado escravo, habituara-se, de certo modo, ao trato de um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações. Galera, a resposta justamente dessa questão aqui está nessa palavra aqui, relações sociais, né? Relações sociais. Palavra-chave, é essa mesmo, já marcaram a letra certa. A resposta, não, pera lá, não é a letra C. A resposta dessa vai ser, deixa eu ler primeiro o comando. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cuba, condensa uma expressividade caracterizar o estilo machadiano, a ironia machadiana, descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim. O narrador personagem de Brás Cuba refina a percepção irônica. A resposta é a letra B, onde ele diz aqui, atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim predia e torturava os escravos. A resposta para essa questão, meus filhos, é a letra B de bola. E a gente encerra aqui, a nossa aula de hoje, né? Coloque lá o nome do desafio, né? O desafio que está fazendo aniversário, né? O desafio, olha, meus filhos, olha só, o desafio nasceu junto com o Enem.
O Enem surgiu eu morava em Belém, eu me lembro direitinho, eu morava em Belém quando o Enem era só um processo de avaliação. Hoje ele é processo de ingresso para o ensino superior. Mas o Desafio está fazendo aniversário agora domingo. Eu queria desejar aqui para o Desafio um feliz aniversário para o maior e melhor curso pré-vestibular do Brasil. Tá bom, pessoal? Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.